Silene, Canal Fluminense. Eu quero dar parabéns a todos vocês, a gestão, a equipe, ao Fernando, ao Germancano. E gostaria que o Fernando Diniz fizesse uma análise desse jogo de hoje e o que a torcida pode esperar para esse ano do Fernando Diniz e da sua equipe, dessa gestão. Beijos para você. Obrigado, boa noite. Eu acho que a análise do jogo, a gente começou a ganhar essa final lá em Quito. Jogar na altitude de Quito é algo assim, fisiologicamente meio desumano. Quanto mais alto, pior é. Obviamente que a gente entende que tem que ter jogo lá, nesses lugares com altitude mais elevada, em La Paz, em Juliaca, porque socialmente existe futebol lá e existe a população de lá que tem que ter a graça de ver os seus times disputando os campeonatos, as suas seleções. Mas assim, isso não invalida dizer que para nós que subimos do nível do mar para jogar na altitude, é impossível jogar de maneira igual. Então lá a gente conseguiu fazer um jogo mais pausado. Eu não ouço muito as coisas que as pessoas falam na televisão, mas o pouco que eu vi, os comentários desinformaram muito mais os torcedores do que informaram. O Fluminense taticamente fez uma partida excelente lá. A gente conseguiu ter mais posse de bola que a LDU. Para as pessoas que vivem disso, que trabalham, é só pesquisar. Quem tem mais posse é o time que tem mais posse de bola nos campeonatos da LDU quando joga em casa. A gente conseguiu inverter a posse. A gente não sofreu quase nada lá de chance de gol. Eles tiveram uma chance muito clara no primeiro tempo. A gente teve um pênalti muito claro também não marcado. E eles tiveram muito cruzamento e chute de fora da área, mas chances, claro, o Fábio praticamente não trabalhou o jogo todo. Então essa conquista, ela se deve muito àquilo que a gente fez lá em Quito. A diretoria e os departamentos de fisiologia, de saúde também foram muito importantes, porque a gente foi 3 dias antes lá para Quito. Então foi um esforço de todos para a gente conseguir fazer um bom jogo lá e quase que a gente trouxe o empate para cá. E se o juiz não tivesse interferido no resultado do jogo, a gente poderia ter vencido lá. Porque a falta que ele deu vantagem, eles não aproveitaram a vantagem, ele voltou e acabaram fazendo um gol de pênalti. Então acho que foi uma vitória muito merecida da equipe que sempre teve coragem para jogar, tanto lá como aqui. Principalmente no momento que a gente ficou com um jogador a menos, mas a gente tinha um jogador a mais, que era a torcida, que estava empurrando imensamente o time para frente naquele momento do jogo. Boa noite, Diniz, Cano, parabéns pelo título, Bruno Cortes da Globo. Para os dois, eu queria saber, deixando um pouquinho de lado a parte física, técnica e tática, que é claro que é importante demais, o tanto de trabalho que vocês trabalham, seja em treino, seja em jogos, mas do emocional dessa conexão com a torcida, que parece que quando uma hora chega ali, parece que chegou no teto, mas o negócio aumenta, o quanto que isso tem impressionado até vocês, como que a gente viu hoje, ou já não impressiona mais, vocês já estão esperando sempre algo parecido com como que a gente viu hoje? Todo mundo sabe que nossa torcida é diferenciada. A gente joga, como falamos nós, com um jogador a mais. Para nós é muito importante que o Maracanã fique lotado, que fique cantando durante todo o jogo. Então, Fluminense representa paixão, representa dedicação. Então, eu acho que eles merecem isso e muito mais. Eu acho que a torcida do Fluminense tem uma conexão com esse time muito diferente. E posso dizer também pessoalmente, comigo, desde 2019, tem uma coisa a mais com a torcida do Fluminense, que meio que ultrapassa. Existe uma intermediação muito fácil de se notar dos meios de comunicação, e hoje em dia os blogueiros e as mídias sociais acabam fazendo essa intermediação quase que ao vivo com a torcida o dia inteiro. Mas tem alguma coisa que atravessa essa intermediação e vai direto do campo para a torcida, para a arquibancada. Sinto isso desde 2019, da maneira como eu trabalho, como eles abraçam e acreditam.
não é perfeito, mas é uma sintonia que faz as coisas acontecerem de uma maneira muito mais bonita e muito mais profunda. Eu sou muito grato pela torcida do Fluminense, a maneira que eles me acolheram e a vontade que eu tenho de trabalhar e entregar alegrias para eles, como essa de hoje, como o Carioca do ano passado, como a tão sonhada Libertadores. E eu peço que eles, sempre que puderem, venham ao Maracanã, porque esse estádio lotado com as 3 cores que traduzem tradição, ele fica muito lindo, como foi hoje, como foi na final da Libertadores, na semifinal, ou mesmo lá em Porto Alegre, que a gente tinha um número reduzido de torcedores comparados com o do Inter, mas que nos apoiaram e a gente sentiu aquilo lá dentro do campo. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo time. Boa noite, Diniz, Cano, Thiago Viva, JJTV Esportes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. O Diniz também já comentou que quando o Fluminense vence e o trabalho dele é admirado, comentado, isso não te ilude. E quando perde, da mesma maneira, as críticas não te abatem. Mas como é para vocês dois, avaliando essa trajetória, chegar no Museu do Fluminense e ver a história que vocês construíram? Como é essa admiração da torcida, admiração institucional para vocês, marcando essa história já no clube? Isso mexe com vocês, faz diferença? Não, a gente se dedica muito. Desde que eu estou aqui, por lo menos, trabalhando no dia a dia, a gente, entre todos, construiu uma família que quer crescer junto, que quer conquistar coisas junto, que não tem teto. A gente sempre procura e continua procurando muita mais coisas, porque Fluminense merece demais, e nós também por como trabalhamos no dia a dia. Então, acho que entre todos conformamos muita coisa positiva, que por aí em minha carreira não acontecia isso. Então, aqui encontrei uma verdadeira família, que as coisas vão acontecendo sozinhas, e eu acho que a gente vai continuar fazendo história. Eu agradeço muito a Deus por tudo que tem acontecido aqui na minha vida no Fluminense. Obviamente que é uma honra e uma alegria imensa marcar a história com títulos. Mas eu repito, assim, é uma consequência, porque a gente não tem garantia. A gente podia não ter ganho o título, podia ter perdido a Libertadores. O que a gente tem que entregar sempre é o nosso máximo de cada dia. Trabalhar num limite de hoje, procurar estender esse limite amanhã. E isso é o que eu procuro fazer na minha vida inteira, com a maior dignidade do mundo, fazer o melhor para os jogadores, fazer que o futebol seja um meio de melhorar a vida deles, que seja um meio também de trazer alegria para aqueles que torcem e para aqueles que assistem. Que o futebol, para mim, se presta a isso. Ele tem que servir a vida para que a vida seja mais bonita. E esse é o maior título que você pode conquistar todos os dias. Você não depende do adversário, eventualmente ser melhor do que você. Essa é uma condição humana que depende da sua boa vontade em fazer as coisas. Às vezes as pessoas interpretam isso como algum desinteresse em ganhar. Muito pelo contrário. Quem faz isso está muito mais perto, porque isso ultrapassa ganhar o título. Isso não é abaixo de ganhar taças. Isso ultrapassa e muito ganhar o título. A entrega, quando você se entrega de corpo e alma para alguma coisa, o título já está ali todo dia, cada respiração que você dá, e eu considero essas pessoas as verdadeiras campeãs. Repito que taça não define, para mim, um verdadeiro campeão. Aqui nós estamos do lado de um que foi campeão a vida inteira e foi ser premiado mais perto do fim da carreira. Foi o rei da América, artilheiro do mundo. E o Cano de antes, ele só está aqui por conta do Cano de antes, que foi um campeão de sempre. E eu conheci ele no Vasco, num momento difícil da vida dele, e ele era o mesmo Cano. Então, agora ele foi premiado, mas por ter sido um campeão a vida inteira. Eventualmente podia não ter sido, mas ele não ia deixar de ter a minha admiração. Então eu acho que a gente precisava rever um pouco isso. Aqui a gente fica atrás o tempo todo
de endeusar aqueles que ganham e de desprezar, menosprezar aqueles que perdem. Uma vida muito ruim de ser vivida essa. A gente não melhora a nossa inteligência, a nossa sensibilidade e nem o respeito que a gente deve ter pela vida. Essa é a minha opinião. Boa noite, Diniz, boa noite, Cano. Eu ia fazer até uma outra pergunta, mas depois dessa resposta, Diniz, resolvi até mudar. Eu vou fazer, se me permitem, uma pergunta para você e uma para o Cano. Você está falando justamente de algo que vai muito além do futebol. E a gente viu hoje, mais uma vez, o Thiago Santos fazer um grande jogo aqui. E o Thiago, ele foi um jogador que saiu do Grêmio praticamente ali dado como assim, um atleta incapaz de atuar num grande clube novamente. Vocês apostaram nele e talvez seja uma das grandes surpresas nesse início de temporada. E dá para falar isso também do Diogo Barbosa sendo titular aí em mais uma final, os dois ganhando 2 títulos continentais em tão pouco tempo. Acho que nem eles imaginavam que isso podia acontecer. E eu queria que você comentasse também a recuperação desses atletas e tantos outros que você também já recuperou ao longo dessa caminhada. E, Alcano, se vocês não estavam aqui em 2008, 2009, quando o Fluminense perdeu aqueles títulos, foi um momento traumático para a torcida. E nessa preparação, as pessoas que estavam aqui naquele momento, eles passaram para vocês o quanto foi difícil viver aquele momento e o quanto era importante também vencer esse título para exorcizar de vez esse fantasma da vida do Fluminense? A gente sabe que Fluminense tem uma história com LDU diferente por todo o que aconteceu em 2008, 2009. Então, eu acho que ficou marcado agora nosso presente para que as coisas aconteçam. Então, o momento da Libertadores, aí campeão, Maracanã, a Recopa agora. Então, eu quero dedicar essa vitória, esta Copa, para esses jogadores que não conseguiram poder levantar a taça nesse momento. Também dedicar a gente que não está mais aqui com nós, que está no céu, que também eles merecem porque han sofrido muito, como todo mundo sofre, né? Então, essa vitória é para eles. Lessa, muito boa a tua pergunta. Vai me dar a oportunidade de falar mais uma vez sobre um tema que eu acho que é o tema que eu me debruço minha vida inteira, que é ajudar os jogadores. Vou falar muito calmamente para vocês. Um jogador que chega num time grande, não existe jogador ruim que joga em time grande. Ele pode estar jogando mal em algum lugar. Eu tenho um filho que faz faculdade de medicina numa das melhores faculdades do país. Um cara para chegar e jogar e ter carreira em time grande é mais difícil que entrar nessa faculdade, que é muito difícil de entrar. A gente, do lado de fora, passionalmente, a gente vai assassinando o esforço de gente muito humilde que lutou uma vida inteira para chegar em algum lugar. E os jogadores é muito difícil eles conseguirem sozinhos suportar essa pressão e essa injustiça que muitas vezes é cometida por muitos de vocês, infelizmente. Muitos que estão aí, se a gente pegar quando o Thiago Santos veio para cá e o Diogo Barbosa, deve ter criticado muito, principalmente aqueles que torcem para o Fluminense. E isso coloca um peso adicional que a gente tem que ser forte, o cara tem que ser forte pra caramba para poder ficar do lado e não deixar que ele se misture com aquilo que às vezes vocês pensam sobre eles e falam sobre eles, porque eles não são aquilo que vocês falam. Eles são bons. A gente às vezes joga mal, mas a gente é pressionado e às vezes a gente sente, a gente perde confiança. E jogador ruim é jogador sem confiança. Jornalista ruim é jornalista sem confiança, vai escrever matéria ruim, vai gaguejar na hora de falar. Isso vale para todo mundo. É só a gente se colocar um pouquinho na pele do outro, que a gente teria um pouco mais de boa vontade com as pessoas que merecem. E eu falo que isso está no seio do futebol brasileiro, não está num patamar melhor. Porque a gente tem muita gente que é assim. Os jogadores, eles vêm de lares muito desestruturados, na sua maioria, se tornam jogadores profissionais. E como um ou outro ganha só, a maioria dos times perdem, eles são bombardeados de crítica e é muito difícil suportar. A gente tem treinadores e dirigentes com 50, 60, 70 anos e sentem
e ficam fragilizados, você imagina jogador de futebol que está toda quarta e domingo exposto. Se a gente pudesse ter um pouquinho mais de compreensão e um pouquinho mais de boa vontade para avaliar o jogo de futebol e não achar que quem erra é ruim, porque a gente acaba com a vida, porque esses caras, às vezes, a chance que eles têm na vida de extensão social é o futebol. E muita gente, a gente se perde nisso. Se perde nas críticas exageradas e, às vezes, nos elogios desmedidos, que eles também não têm estrutura para poder suportar. Eu acho que isso é uma coisa que eu luto a vida inteira. Para que a gente hoje ganhe, a gente tem que trabalhar e melhorar. Porque a gente podia ter perdido. Então, a gente tem... Não é deixar de comemorar, é comemorar muito, mas trabalhar muito no outro dia e corrigir defeitos que a gente tem, porque eles são muitos. Então, a minha linha é essa de trabalho. Eu tento melhorar sempre, os jogadores têm que tentar melhorar sempre. E eu acho que todo mundo que milita no meio do futebol tem que tentar melhorar. Eu acho que nessa parte a gente tem muita coisa para melhorar. Alô. Diniz, bom dia. Bom dia, Cano. Parabéns pelo título. Diniz, me impressiona muito o poder de reação que o Fluminense tem e provou muito isso na última temporada. Eu até me lembro que em um dos bastidores, você, o Felipe Melo, conversou no vestiário com os jogadores, mostrando esse retrospecto. O Fluminense virou uma partida na semifinal do Carioca, virou a final contra o Flamengo, foi campeão carioca, foi bicampeão carioca, também foi muito importante na parte classificatória da Libertadores, toda essa trajetória que levou o Fluminense até aqui. Eu queria que você falasse mais sobre esse poder de reação e também um pouco dos bastidores hoje no intervalo, o que você passou para os jogadores, que foi importante para essa vitória e, consequentemente, o título. E para o Cano também, a importância de mais um título, mais uma volta olímpica aqui no Maracanã. Obrigado. Mais um título, sim. Obviamente que estamos muito felizes. A gente merecia demais. Como o Fernando falou, construímos em Quito uma parte do jogo e aqui la conseguimos e tentamos definirlo. Então, acho que merecemos muito e vamos por mais. Eu acho que esse poder de reação do Fluminense, ele se dá muito por aquilo da maneira que a gente convive aqui, de não desistir nunca, de ter coragem para fazer as coisas e não jogar somente pelo resultado, jogar até o limite das nossas forças. E a gente vai arriscando junto, a gente vai criando situações em treinamento e na hora do jogo sendo espontâneo para poder achar soluções junto com os jogadores. Então, eu acho que isso é a força maior do time. A gente não para no resultado em si. A gente continua para poder sempre melhorar e superar as nossas limitações. Boa noite, Diniz. Boa noite, Cano. Parabéns aí pela conquista. Álvaro Oliveira, filho da Band News FM. Diniz, a minha pergunta é para você. Você voltou para o segundo tempo com uma alteração no time. É que a gente olhando os números do jogo, parece que foi uma partida fácil, né? O Fluminense teve quase 80% de posse de bola, teve 4 vezes o número de finalizações da LDU, e a LDU se recusou a jogar, né? Só se defendia e tentava gastar tempo o tempo inteiro. Mas foi um jogo complicado. Eu queria saber se naquele momento em que você chamou os 3 jogadores ali na metade do segundo tempo, fez aquelas 3 alterações, se chegou a passar pela sua cabeça a possibilidade de haver uma prorrogação e se você tinha alguma estratégia para enfrentar essa prorrogação. E, por último, saber o que você achou da expulsão do John Kennedy, se foi correta a decisão do árbitro. Putz, a expulsão do John eu não posso falar porque eu estava muito longe e eu não vi o lance ainda na televisão e então não consigo te dizer. Da arbitragem que eu acho é o seguinte, falando da arbitragem, a gente ganhou, mas o árbitro ele deixou o time da LDU fazer o que queria em relação a não jogar. É muito diferente lá na altitude, onde a gente pausa o jogo. A gente pausa porque a gente não aguenta. Até o juiz deve dar graças a Deus, que até para o juiz ele prefere que o jogo fique mais pausado. Então o cara pode dar bem que está mais devagar, porque é difícil demais. Diferente aqui, o cara pausa porque ele quer que o jogo quer rolar, simplesmente ganhar tempo e depois assim, o juiz vai para o primeiro tempo e dá 2 minutos de acréscimo. O goleiro, assim, só ele ficou uns 5 minutos de tiro de meta. Toda hora cai no chão, toda hora para.
Então a minha observação em relação à arbitragem é essa. Em relação ao John Kennedy, eu não consigo te dar opinião se foi merecido ou não. A outra questão era... Então, a gente fiz alteração, coloquei o time um pouco mais para frente, que ficou um pouco mais dinâmico. O John Kennedy, a gente tinha que ter um pouco mais de presença de área e de jogador assim que tivesse mais movimentos de profundidade. Então o John Kennedy ele já estava na minha cabeça de botá-lo mesmo. E o Renato, o Marcelo e o Douglas Costa, eles também provavelmente entrariam no jogo. E aí nós ficamos só com mais uma substituição ali, ainda bem que eu guardei a substituição, porque o Samuel e o Thiago Santos estavam tendo cãibra. E se fosse para a prorrogação sem expulsão, a gente provavelmente ia colocar o time ainda mais para frente, que talvez eu colocasse o Lelê. Porque a gente estava tendo um volume muito grande de ataque, a LDU estava entregando a bola toda hora, então a gente precisava ter cada vez mais presença na área para colocar a bola para dentro. Boa noite, Diniz. Boa noite, Cano. Cidão Marinho da Litoral News. A gente viu no início de temporada os torcedores de outros times e poucos do Fluminense dizendo que o time estava contratando jogadores velhos, de idade mais avançada, que já tinha sido um cenário que o torcedor falava na temporada passada de outros times. Mas hoje você botou uma mudança tripla com Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa, que poderiam se encaixar nesse patamar de jogadores mais velhos. E na minha visão foram jogadores que foram muito importantes para a equipe do Fluminense conseguir essa reversão do caso dentro da Recopa. Qual a importância, na sua visão, de ter esses jogadores mais velhos na experiência junto aos mais jovens? E de que maneira você lida com essas críticas que são feitas, essas contratações, mesmo que tenha tido uma resposta hoje dentro de campo? Parabéns pelo título. Obrigado. Isso é uma bobagem, isso é falta de respeito e falta de inteligência, na minha opinião. E os caras não param. Se desse tudo errado para o Fluminense daqui para frente, os caras já estavam tudo errado pelos fatos. Porque ano passado nós ganhamos a Libertadores, o time mais velho da história da Libertadores, ou da Champions League, ou de CONCACAF, o time que ganhou a competição intercontinental com os 11 titulares, com a média de idade mais alta. E ganhado, assim, jogando melhor que todo mundo mesmo, ganhando de times tradicionais e celebrando aqui no Maracanã. Foi no Mundial, foi vice-campeão do mundo. E esses caras que entraram, para você ter uma noção, para mim o que eu enxergo? É um presente para o futebol brasileiro poder contar com Marcelo, Douglas Costa e Renato Augusto. Mais Cano, mais Ganso, mais Fábio, mais Felipe Melo. Desses aqui, a maioria deles jogadores de Copa do Mundo. Os caras têm uma certa idade, mas assim, o que a gente tem que tentar oferecer no Fluminense é as condições para eles terem motivação, para eles gostarem de estar aqui. Porque os caras são jogadores, o nível dos caras é outro nível. Então, o que a gente procura oferecer para os caras é o prazer da convivência, o prazer de jogar futebol de novo, a construção de um ambiente que facilite, que eles gostem de estar aqui, como é o Cano. E aí os caras entraram, hoje os três, o cara fala velho, aquela chacota, que o povo gosta da boa parte da imprensa, claro que não é todo mundo, gosta de chacota, gosta de like, gosta de sorriso fácil, não gosta de muita coisa assim da verdade mesmo, que seria a função do jornalista, né, apurar a verdade. O cara gosta de fazer esses comentários bobos aí, de alegrar a palhaçada e tal, e é isso. Mas a gente, aqui não entra, e com eles não entra. Aqui a gente procura ter um trabalho cada vez de mais profundidade. Ninguém vai jogar bola eternamente. Mas se eles estão aí, é porque eles têm condição, e os caras mostraram hoje que são tecnicamente muito acima da média, e para a gente, e para o futebol brasileiro, é uma alegria ter jogadores de tamanha qualidade. Boa noite, Fernando. Boa noite, Germán. Rafael Siqueira, de Saudações Tricolores. Queria falar um pouquinho do John Arias. Ele entrou para a história hoje como jogador a fazer gol em todas as competições que o Fluminense já disputou. E ele foi um jogador que, quando chegou em 2021, ainda com o Abel Braga, ele teve uma passagem, não vou dizer abaixo, mas comparadas com as últimas temporadas dele, um pouco mais abaixo. Sofreu muitas críticas. Em 2022, começou o ano também com o Abel Braga no banco. Foi campeão carioca, foi melhorando, teve a sua chegada, Fernando, e ele hoje se transformou no jogador importantíssimo que ele é, fez mais de 60 jogos em 22 e em 23, e passou pelo problema da avó. A gente tem também um vídeo dele da final da Libertadores falando com a psicóloga, o quanto ela foi importante para ele, a Emily. Eu queria então, Fernando, já que você falou do lado humano dos jogadores,
você falasse um pouco de como era o John Arias quando você chegou, o quão recuperado desse começo de Fluminense ele estava, e perguntar para o Germán também qual foi a importância dos atletas nessa ajuda com o John Arias. Você que tem a facilidade do idioma, se ele tinha esse apoio também em vocês, além da comissão técnica, como é que foi o John Arias desde o começo dele até agora? Obrigado. Eu quando cheguei aqui, Arias era um jogador com muitas qualidades, um jogador diferente, mas ficava muito tempo no DM. E quando chegou Fernando, tirou todo mundo do DM, todo mundo jogando, todo mundo sendo feliz, todo mundo querendo participar de cada jogo. Então acho que o pensamento, a mentalidade dele mudou muito para bem. A relação com todos nós é muito boa, e tentamos sempre poder ajudar Arias em todo sentido, porque ele perdeu a sua avó e nesse momento é onde nós ficamos mais perto, tentar poder ajudar a ele, tentar cada dia melhorar. E Arias representa para nós um jogador muito referenciado, acima da média, que merece isso, e vai acontecendo muitas mais coisas aqui na frente, porque é um jogador com muita qualidade. Eu acho que o melhor do volante do Brasil. Então, para mim, é um orgulho muito grande poder compartilhar vestuário com ele e poder jogar junto dentro do campo. O Arias, quando eu cheguei aqui, era um talento imenso. Como eu falei para você, que precisava de alguma ajuda só para dar conta daquele imenso talento que ele tinha. E ele foi aos poucos, nesse trabalho de todo mundo com ele, reconhecendo a sua capacidade, tendo cada vez mais confiança daquilo que ele já tinha de talento. Além dele ser um talento excepcional, é uma pessoa tão excepcional quanto. É um menino muito sensível, de ter sensibilidade mesmo para a vida, muito culto, muito inteligente, é uma das pessoas que melhor me leem, com poucas palavras, ele não é muito de falar. E a gente criou uma conexão que não foi fácil, principalmente no começo, em 2022, a gente foi indo, e em determinado momento o negócio pegou mesmo, e hoje ele é um cara que ele ajuda literalmente a empurrar o time para cima, o time para frente. Ele é um jogador absolutamente excepcional, e ele está numa curva ascendente, meio sem parada. Ele tem tudo para conquistar o mundo, Arias. Ele é um jogador muito diferente hoje, que joga com alegria, que joga com confiança, que joga com felicidade e convive com felicidade todos os dias de convivência. E isso exemplifica muito, que é usar o futebol para modificar a vida da pessoa. O Arias modificou a vida dele, não é o jeito dele jogar, o jeito dele viver, dele se relacionar. Uma pessoa que tem a estima hoje totalmente em dia. É muito feliz e gratificante para a gente vê-lo dessa forma. Diniz, primeiramente, parabéns pelo título. Obrigado. Minha pergunta é sobre o Renato Augusto. E minha primeira pergunta é sobre o Renato Augusto, sobre a sua ideia de colocar ele no segundo tempo, como você acha que ele alterou o cenário da partida. E a segunda é que essa semana o Fluminense inaugurou um museu e você está num espaço de maiores técnicos da história da instituição, agora com mais um título. Como é para você ser representado dessa forma? De muita alegria, nem sabia, falar a verdade, sabendo agora. Muita alegria, muita honra, eu sou muito grato pelo Fluminense, pela torcida do Fluminense. É uma alegria muito grande, eu vou continuar trabalhando cada vez mais para superar os meus limites, para entregar coisas positivas para o Fluminense. Em relação ao Renato Augusto, é um jogador, quando eu jogava contra, e pelas coisas que eu sabia do Renato, da convivência que ele tinha com pessoas que eram próximas a mim, que a chance dele dar errado no Fluminense era zero, pela inteligência que ele tem, a maneira como ele se move no campo. E é um presente para o Fluminense ter o Renato aqui, é um presente para o futebol brasileiro poder contar
com um jogador dessa qualidade. Assim como o Ganso. São jogadores que trazem brilho para o jogo. Obviamente que a gente tem que se virar para poder dar cada vez mais condição para esses jogadores. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Mas é uma honra e uma alegria muito grande contar com ele aqui, com o Marcelo, com o Douglas, com o Gabriel Pires, esses caras que vieram para cá. Diniz, ainda aqui um pouquinho na frente do Marcelo, Davi Barros do GE. Boa noite, parabéns pelo título para você. Obrigado. Diniz, eu queria saber um pouquinho, engloba um pouco o Renato Augusto, engloba um pouco do Arias, e que era principalmente as bolas aéreas que o Fluminense jogava, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Isso, para quem vê um time que de uma altura, de uma linha ofensiva com uma altura não tão alta, até estranha um pouco, mas acabou dando certo e foi assim que saiu o primeiro gol. Queria que você explicasse um pouco se era a estratégia mesmo de jogar, fazer os cruzamentos e tudo mais, e por que usá-lo. Obrigado. Então, você, como é um observador atento, você deve perceber que nós ganhamos muitos jogos assim sem ter time alto. No passado Libertadores, muitas vezes. Quando você joga com um time que está os 11 jogadores praticamente dentro da sua área, não tem como você entrar por dentro. Você vai entrar com um chute fora da área ou com cruzamento. E você não precisa ser grande para fazer gol de cabeça, senão o Romário não teria gol de cabeça, o Cano não teria gol de cabeça, o Argentino não teria feito gol de cabeça. Você vai ter bom cruzamento e ter presença de área. É muito mais fácil você fazer gol de cabeça com volume grande de jogadores na área do que ter dois postes na área e com 5, 6 caras marcando o jogador. Então, uma das alternativas hoje era o jogo pelos lados mesmo, porque não tem muito espaço dentro. E a gente é um time que encontra uma outra infiltração mesmo com pouco espaço, como aconteceu hoje também. A gente podia ter feito gol de outra forma. Mas uma das alternativas era ter bastante amplitude e terminar as jogadas em cruzamentos com um peso grande dentro da área. Boa noite, Fernando. Boa noite, irmã. Parabéns pelo título, mais um. Queria fazer uma pergunta para cada um também. Começar pelo Germán. Queria saber dele, a última vez que conversei com ele, você disse que sempre pensaria no próximo título, que sempre seria o maior possível o próximo título, sempre teria o foco no próximo título e sempre queria conquistar mais, depois de conquistar a Libertadores, que era um título que todo mundo queria muito. Esse título foi ainda mais especial pela forma que ele foi no início de temporada, com pouco tempo de preparação, com o jogo de altitude, com a forma que foi o jogo hoje no Maracanã. Foi diferente para você? E para o Fernando eu queria também falar um pouco sobre isso. É um pouco diferente ter uma decisão de um título importante como esse no início de temporada, ainda mais com a temporada que o Fluminense teve no ano passado, com pouco tempo de preparação nesse ano. Quase um mês ou um pouco mais de preparação para jogar. Queria saber como é que foi para você esse desafio de colocar o melhor Fluminense em campo, da melhor forma possível para ganhar essa decisão, já contando com jogadores que, como criticaram antes, e você já acabou de responder que discorda completamente, eu também, são mais velhos, jogadores que teoricamente diziam que não estariam prontos para jogar essa decisão, não estariam no melhor da forma física, mas que hoje entraram, os 3 que entraram no final do jogo, de idade mais avançada e mudaram a partida. Queria que você falasse um pouco sobre esse contexto dessa conquista e como que os jogadores que chegaram te ajudaram a chegar a mais uma taça, ajudaram o Fluminense a ser campeão. Obrigado. Você lembra da sua pergunta? Eu não entendi a sua pergunta. Pô, Caio, você foi bem agora, hein? Queria saber se conquistar essa taça foi ainda mais especial, mais difícil, mais diferente, sim, claro. Pelo contexto que foi uma competição um tiro curto agora no começo da temporada. Sí, obviamente que sí, por todo lo que representaba la historia que tenía Fluminense con LDU, por todo lo que había acontecido. Entonces, para nosotros sí, obviamente que representa algo diferente, algo especial que va a ficar marcado para siempre, porque también es una taza que Fluminense no tenía y ahora va a ficar num novo museu. Então, a gente já ficou marcado e agora é continuar procurando mais títulos. Eu acho que era um desafio muito grande, Caio. Assim, a gente está com um mês da volta. A gente voltou no dia 26 de janeiro a treinar. Então, o primeiro jogo foi com menos de um mês, hoje com 3 dias, 1 mês e 3 dias. Então, a gente tinha, no primeiro momento, dar treinos que garantisse minimamente a condição, o retorno da condição física, atlética dos jogadores.
E a parte tática, a gente foi ajustando um pouquinho de cada vez as coisas para chegar hoje. Nós não estamos na plenitude da nossa forma, longe disso. A gente está em construção. Tem times aí, se a gente colocar, tem times que tem praticamente... A temporada está no começo, mas tem time que tem o dobro praticamente de tempo de preparação que a gente. Isso faz uma diferença agora, sabe? Então os jogadores, eles entenderam que a gente precisava, obviamente que a gente tinha um entrosamento do ano passado que ajudou muito. E somado esse entrosamento, a gente acho que acertou muito nas contratações. A gente trouxe jogadores de muita qualidade. Eu acho que a soma dessas duas coisas que fez com que a gente conseguisse conquistar esse nosso primeiro título da temporada, que era um título inédito para o Fluminense, contra um rival que o torcedor tinha muita gana de vencê-los e conseguiu. Então tinha muita importância e tinha muito peso. E uma coisa que é sempre muito difícil é você sair de uma temporada como a do ano passado, uma conquista, duas conquistas históricas. Uma, da maneira como a gente ganhou a final do Carioca, e a maior delas, que foi a conquista da Libertadores, o título inédito para a instituição. E todo mundo tem vontade de dar uma relaxada para poder curtir. Só que a gente não tem tempo para curtir. A gente tem que ter tempo para trabalhar e ir atrás de mais. Então, acho que os jogadores, eles estão de parabéns, porque eles se dedicaram muito desde o nosso retorno para a gente conseguir reunir boas condições de poder levantar essa primeira taça. Diniz e Cano, as duas últimas aqui, tá? Para encerrar. Boa noite, Diniz. Boa noite, Germán. Parabéns pelo título. Obrigado. Fernando Silva aqui do Jornal Dia em Meia Hora. A minha pergunta é para o Diniz. Até o início do ano passado, muitos torcedores de vários clubes e até pessoas da imprensa falavam que você era um bom técnico, mas que não tinha nenhum título de expressão, mesmo tendo sido bicampeão da Copa Paulista. E ano passado você conseguiu conquistar a Taça Guanabara, Campeonato Carioca em cima do maior rival, Libertadores de forma inédita e hoje a Recopa. E acho que um dos marcos da sua carreira, como você mesmo disse, é conseguir recuperar atletas. Acho que o grande exemplo disso foi o John Kennedy ano passado, e a gente viu no que deu na final da Libertadores. Minha pergunta para você é: o que o Diniz de 2024 falaria para o Diniz de 2010, recém-bicampeão da Copa Paulista? E, se me permite também perguntar, o que se passa na sua cabeça hoje, tendo conseguido conquistar muito com o Fluminense em tão pouco tempo? Obrigado. Eu acho que o que passa na minha cabeça de 2010 para cá, eu não tenho muito isso. Eu vivo a minha vida com intensidade altíssima, de entrega total. O que me interessa de maneira mais profunda é uma coisa que interessa menos para as pessoas, que é me conectar com as pessoas que estão do meu lado, de maneira especial os jogadores. Então a minha vida foi indo e eu não ligo de fato muito porque as pessoas estão falando. As pessoas não têm muita honestidade intelectual, porque tem gente que eu já vi gente na imprensa falar que eu ganhei título agora porque eu mudei coisas. Hoje, por exemplo, assim, a gente tirou tudo quanto era já não tem zagueiro de origem. Aí foi tirando mais zagueiro, colocando mais meio, colocando mais gente para frente, mais para frente. Mas as pessoas, elas não gostam de ceder, elas só se atribuem alguma mudança que eu fiz porque ela quer comentar o resultado que eu tive, não aquilo que eu faço e aquilo que eu me dedico a vida inteira para poder fazer um trabalho bem feito. Então, o que eu tenho comigo, assim, eu acho que um equilíbrio muito grande em relação a isso, de ser constante, ser consistente, é uma convicção muito firme, é uma coisa que eu me dedico à minha vida, é uma coisa que se eu tivesse que morrer hoje fazendo o que eu faço, morreria bem, ganhando o título ou não. Então, é uma coisa muito forte. Então, eu não tenho muito como, assim, ter ouvido para o que as pessoas vão falando, assistindo as partidas, assim, na TV, que você não consegue ver muito, e dando opinião sobre tudo, ver 15 partidas ao mesmo tempo e dar opinião de tudo e fica querendo lacrar as pessoas, cometendo um monte de injustiça e agregando pouco ao futebol. E eu tenho só o Fluminense para cuidar, eu assisto o jogo 5, 6, 7 vezes, mas só do Fluminense e erro. E as pessoas assistem o jogo só pela televisão e acham que acerta tudo. Então, assim, sinceramente, assim, obviamente tem gente que faz críticas muito ponderadas e positivas que a gente aprende, mas tem muita gente que contribui pouco para o debate esportivo e menos ainda para o debate social. Boa noite, Leonardo, por Esporte. Para o Cano, eu queria saber se você chegou como reserva do Fred
no Fluminense e hoje é um titular absoluto, 40 gols por temporada. E depois de 3 anos aí já no Fluminense, você já se sente na galeria de ídolos do Fluminense. E Diniz, mesmo nesse tom aí, 4º título seu à frente do Fluminense, você ainda recebe críticas, você diz já que morre com as suas ideias e convicções, e jogadores querem vir trabalhar com você. O Douglas Costa é um exemplo, estava indo para a Turquia e veio parar aqui no Fluminense. E você vê que mesmo fora da forma física dele, ele é um jogador diferenciado, ele pega na bola, você vê ele diferenciado. Jogador que jogou em times grandes da Europa. Queria que você comentasse um pouco disso. Eu sabia que quando cheguei ao Fluminense tinha um desafio muito grande que era suplantar a Freixo, porque ele em pouco tempo ia aposentar. Então me dediquei muito, tomei este desafio com muita responsabilidade, com um compromisso muito grande, porque não ia ser nada fácil. Em tão pouco tempo aconteceram muitas coisas dentro do Fluminense que van a ficar marcados para siempre. No solo por las tasas, sino por cómo mi vida mudó, mi pensamiento, mis ganas de continuar jugando futebol, continuar haciendo feliz a toda esa torcida de Fluminense. Entonces, ficar marcado na história do Fluminense para mim é um orgulho e uma honra muito grande, que com certeza vamos aí procurar mais títulos para Fluminense. Dá uma repetida na pergunta. Eu tá aqui, acho que eu tô com a metade na cabeça e a metade. Então, eu acho o seguinte, assim, quando vocês falam de mim, ou eu vou falar de vocês, você não está falando de mim, você está falando muito mais de você do que de mim, porque você não me conhece, você não tem acesso a quase nada do meu trabalho, você ou qualquer um, e eu, se eu falar de vocês também. Então as pessoas, quando estão falando da gente, isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais ciência disso. As pessoas que estão falando de mim, ela está se projetando em mim para falar as coisas que tem a ver com ela e pouco a ver comigo. Porque ela não tem muito interesse em saber quem eu sou, o que eu penso, o que eu faço e tal. As pessoas querem aquela coisa superficial. Então, para mim, os tiros que dão dificilmente pega. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa que está falando isso para mim. Os jogadores, em contrapartida, são os caras que convivem comigo e os jogadores vão falando, os adversários, aqueles que trabalham comigo, e isso vai crescendo. Então, eu vim aqui para o Fluminense, fui para o São Paulo, para o Vasco e para a seleção por conta dos jogadores. E os jogadores vão saber e se interessam pelo meu trabalho de verdade. Mas como é que é? É assim, é assado, e um vai falando para o outro. Então, meus grandes empresários da minha vida foram os jogadores e vão continuar sendo, porque o meu trabalho é direcionado de fato para eles. E quanto assim às convicções, uma vez já teve jornalista, até gente renomada, falando assim, vai perder, assim, como um tom de crítica, vai perder e vai morrer com as suas convicções. Eu acho que é um grande elogio, sinceramente. Porque como é que seria morrer com a convicção e viver com a convicção dos outros? E de fato eu morro e vivo com as minhas convicções. Elas não são imutáveis, eu estou procurando melhorar todo dia da minha vida, você não sabe o tanto que eu tento mudar e melhorar aquilo que os defeitos que são inúmeros que eu tenho. Eu trabalho muito, sou um cara assim apaixonado pelo que eu faço e felizardo, porque faço aquilo que eu poderia fazer de graça, eu recebo bem para fazer nos maiores times do mundo. Então eu tenho muita alegria para fazer, assim, para mim é terapêutico ser treinador de futebol. E tenho essa alegria de poder, de fato, viver e morrer com as minhas convicções. Muito obrigado a todos aí, que a gente tenha uma excelente convivência esse ano, como foi sempre. Um grande abraço. Valeu. Boa noite, gente. E vitória Fluminense! Qual?